Olá, muito bom dia. Começamos o Boletim Gazeta desta quinta-feira, 3 de abril. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos caminhando para 2 anos, para um ano, né, de Gazeta News. 2 anos fizemos do Jornal da Mix, então um ano aí importantíssimo, um mês importantíssimo para nós que fazemos parte da Gazeta News de maneira geral. Aqui você sabe que nós temos o apoio da redação Márcio Canuto, então todas as principais notícias com a maior programação local você vê aqui na Gazeta News, começando a programação jornalística todos os dias com o Boletim Gazeta. Obrigada pela sua audiência. Vamos juntos, Viderlan. Vamos juntos sim, Thaís. Bom dia para você, bom dia para todos de casa, pessoal que acompanha pelo portal Gazeta Web, os assinantes Net Claro no canal 525 em Maceió e na região metropolitana. Estamos à sua disposição, Thaís. Muita honra também, mais uma vez, estar nessa quinta-feira aqui com você no Boletim Gazeta. Então vamos embora, começando a edição de hoje, falando da Operação Epílogo, uma operação comandada pela Secretaria de Segurança Pública, que cumpre 118 mandados judiciais, sendo 32 mandados de prisão e 86 de busca e apreensão. Nós temos todas as imagens na tela aí para vocês agora. A operação envolveu forças de segurança estaduais e interestaduais com o objetivo de desarticular uma organização criminosa envolvida em tráfico de drogas, comércio ilegal de armas e homicídios. Os mandados foram cumpridos em Alagoas, além de São Paulo, Goiás, Sergipe e Bahia. As diligências continuam em andamento para localizar alvos da operação. Essa investigação durou mais de um ano, foi conduzida pela Chefia de Inteligência Integrada da Secretaria de Segurança Pública e pela Diretoria de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado, DRACO, da Polícia Civil de Alagoas, com o apoio do 11º Batalhão de Polícia Militar e de setores de inteligência dos estados envolvidos. O foco principal dessa operação foi uma organização criminosa com atuação em diversas cidades alagoanas, especialmente Penedo, Piaçabuçu, Maceió e Arapiraca. Durante as apurações foi possível identificar a atuação de facções criminosas rivais, como o PCC e o Comando Vermelho. Um dos principais alvos da operação era Tubarão, líder do PCC, responsável pelo tráfico de drogas e por ordenar homicídios diretamente de São Paulo. Ele foi preso no dia 30 de janeiro, após ser localizado pelas equipes de inteligência, estando foragido e com diversos mandados de prisão em aberto. Nós estamos falando de um criminoso de alta periculosidade, com relações ali com diversas facções, e a polícia finalmente chegando a esses cabeças do crime organizado, Viderlan. A polícia tem trabalhado muito, né, Thaís, para poder manter a ordem, a paz e o sossego aqui em Alagoas. Nós ontem recebemos alguns vídeos dessa ação, lembrando que essa ação não foi uma ação apenas de manter todo o aparato policial em uma atividade no dia de hoje, mas existia, na verdade, já fontes de pesquisas, investigações, a inteligência já estava trabalhando há algum tempo para poder chegar nesses homens que acabaram sendo tirados de circulação. O cumprimento de missão que o crime organizado tem determinado para Alagoas tem sido acompanhado pela segurança pública. Nós estamos recebendo alguns vídeos também nos últimos dias de pessoas armadas no Benedito Bentes, em Campo Alegre, todos com seus rostos protegidos, mas no cumprimento também das facções criminosas. Então a polícia tem trabalhado para poder desarticular essas quadrilhas, esses homens que são considerados os soldados do crime, e no dia de hoje, pelo menos, quando o sol nasce, que é o que diz a lei, você observa que no vídeo inicialmente está num período noturno, ou seja, madrugada, dando 5 da manhã, o sol começa a aparecer, aí onde tem a invasão, ou seja, a entrada na residência dessas pessoas, que a polícia já tem provas, já tem determinação judicial para poder cumprir esses mandados. Nós estamos falando de 118 mandados judiciais, 32 mandados de prisão. Essas operações envolvem centenas de policiais em vários estados. Nós estamos falando da Operação Epílogo, que ainda cumpre mandados para desarticular facções criminosas rivais. Estamos falando do PCC, de chefes, cabeças do Comando Vermelho e do PCC. E, graças a Deus, as forças de segurança estão tendo êxito no cumprimento dos mandatos, né? O trabalho tem sido ostensivo, tem sido intensificado para que realmente a operação tenha sucesso como está tendo. O delegado Igor Diego, da Direção de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado, falou sobre a operação. Vamos acompanhar. Hoje estamos aqui na cidade de Penedo, realizando mais uma grande operação.
operação coordenada pela Secretaria de Segurança Pública e executada pelas polícias civil e militar. O objetivo é cumprir 32 mandados de prisão e 86 mandados de busca e apreensão e desarticular uma organização criminosa que vive no tráfico de drogas e comercializando arma de fogo de maneira ilegal. Estamos ainda realizando as prisões e, logo mais no decorrer do dia, passaremos todas as informações referentes às investigações e às prisões realizadas. Vamos explicar agora o que significa esse nome epílogo, né? Na verdade, representa um desfecho final para as atividades criminosas do grupo desarticulado, representando a recapitulação e o encerramento de uma fase de ações ilícitas promovidas pelos envolvidos. Hoje, às 11h30, haverá uma entrevista coletiva para apresentar um balanço de todo esse trabalho, Viderlan, da polícia. Vocês poderão acompanhar ao vivo aqui na TV Gazeta News durante toda a coletiva que será transmitida aqui pelo Gazeta News Manhã. E a Polícia Civil, Viderlan, concluiu um inquérito que apura o crime de estupro de vulnerável contra uma jovem de 19 anos no município de Coité do Nó. Esse assunto nós trouxemos várias vezes aqui, está sendo bem repercutido, inclusive, pela imprensa local. Isso aconteceu no Agreste do Estado e com o avanço das investigações, a Justiça deferiu o pedido de prisão preventiva desse suspeito aqui, ó, um jovem de 18 anos, só que, no entanto, ele segue foragido. Segundo a Delegacia Regional de Palmeira dos Índios, responsável pelo caso, as forças de segurança intensificaram as diligências para tentar localizar e prender o investigado. Esse caso ocorreu em dezembro de 2024. Segundo o pai da vítima, Domingos Alves, ela enfrenta, desde então, graves consequências físicas e psicológicas. De acordo com a versão apresentada pela família, Maria Daniela foi levada da casa de uma amiga até uma chácara que fica no sítio Poção, zona rural de Coité do Nó. O local pertence à família desse rapaz, que é filho de um empresário da região, proprietário de uma loja de veículos em Arapiraca. Ontem, o jovem suspeito do crime gravou um vídeo ao lado do pai, se defendendo das acusações. O vídeo teve uma grande repercussão, gerou revolta, inclusive, nas redes sociais. E após a exibição desse vídeo, esse jovem não foi, o jovem que nós mostramos agora há pouco não foi mais visto. Então está sendo agora procurado a partir desse decreto de prisão preventiva. É pena porque o pai é uma pessoa muito influente, conhecida na região e saiu em defesa do filho, né? Mas todas as evidências levam até ele a responsabilidade por esse crime de estupro e também pelas agressões nesta jovem de 19 anos. A cidade de Coité do Nó está num clima de muita expectativa, de tristeza, em choque por conta desta situação. E ele, claro, por ser filho de um empresário bem-sucedido, ele, quando tomou conhecimento desta decisão da Justiça com o encerramento deste inquérito, acabou também saindo do local. As pessoas não sabem, por exemplo, onde ele se encontra neste exato momento, mas eu acredito que é uma questão de tempo. Ele está cumprindo as etapas judiciais para apresentar-se como advogado de defesa e tentar, pelo menos, reverter esse quadro, que para ele é um quadro a cada dia que passa pior. No momento que ele foge, ele assume também perante a sociedade, perante a justiça e perante a segurança pública do estado de Alagoas, uma responsabilidade, uma consciência sobre esses atos. E o pai dele, infelizmente, nesse momento, vai precisar buscar meios financeiros para poder tentar minimizar. Essa é a situação dele, mas nós não podemos esquecer o drama vivido por essa menina de 19 anos. É difícil você se defender desse tipo de acusação. Claro que ele tem todo o direito de defesa, assim como qualquer pessoa acusada de qualquer crime. Porém, fica difícil quando se há um laudo pericial confirmando que houve estupro, confirmando que houve violência. Propriedade da família. Tá Quem praticou essa violência, se ela foi levada para a chácara desse rapaz? Quem teria feito isso com ela se ele mesmo disse que houve relação sexual, mas de maneira consensual, contrapondo o depoimento da família e da acusação? Então, realmente é uma defesa difícil. Eu diria que o maior exemplo que esse pai, esse empresário lá em Arapiraca poderia dar para o próprio filho seria de confessar o que realmente fez, assumir os seus atos e responder às consequências como deve ser. Então, esse seria o maior exemplo de um pai para um filho
nesse momento, se é que ele, de fato, é o responsável, Claro. como apontam as investigações. A adolescência da Netflix explica muito isso. Talvez o pai tenha saído em defesa por confiar no filho, mas se tem uma coisa que é certa, Thaís, nem todos os pais conhecem de fato os filhos. Nem todos. Né? Não sabe o que é que o filho faz, Essa por série exemplo, na retrata ausência. muito bem o que acontece na vida real. Olha aí um caso que se assemelha, né? Porque pro pai sair Uma série sem publicamente- cortes, vale muito a pena Um pai sair em assistir. defesa do filho, cegamente, colocando, por exemplo, como uma maneira até cabal de dizer que o filho é inocente, sem saber o que foi feito nessa chácara e coisas desse tipo, dá para a gente associar de uma maneira muito consciente, sim, essa situação do quanto o pai pode estar frustrado hoje vendo essas etapas de investigação, levando nesse desfecho todas as evidências para o filho dele depois dele ter se pronunciado ao lado do filho há alguns dias, o que gerou uma revolta nas redes sociais. Gente, vamos seguindo aqui. O chefe de operações da Delegacia de Palmeira dos Índios, agente Diogo Martins, falou sobre o laudo toxicológico realizado na vítima e que identificou a presença de diversas substâncias químicas no organismo, que indica a possibilidade de que a vítima desse caso que nós estamos falando tenha sido dopada. O caso foi oficialmente encaminhado à Justiça com base nas provas reunidas durante a investigação, de acordo com a polícia. Vamos ver então o que o chefe de operações falou sobre esse caso. Sobre o caso da menina, de 19 anos de idade, que foi vítima do crime de estupro de vulnerável, ocorrido na cidade de Coité do Noé, no mês de dezembro de 2024, o inquérito policial foi instaurado à época dos fatos. Esse inquérito já foi concluído e remetido à Justiça. O delegado representou, pela prisão preventiva do suposto autor, um jovem de 18 anos de idade, que seria colega de escola da vítima. O mandado de prisão foi expedido. Hoje, esse suposto autor encontra-se foragido. O laudo toxicológico da menina chegou. Nele constava diversas substâncias no sangue da vítima, dentre elas prometazina, haloperidol, diazepam e fenitoína. Nós agora estamos tentando localizar esse indivíduo, efetuar a prisão e deixá-lo aqui à disposição da Justiça. A Polícia Civil agora, Viderlan, está solicitando o apoio da população, quem tiver qualquer informação que ajude a localizar o foragido, esse rapaz de 18 anos, filho do empresário Dedé Motos, tá? Pode ser repassado de forma anônima por meio do número 181. Existe o Disque Denúncia para isso, que garante o anonimato e protege quem denuncia, então o sigilo é totalmente garantido. Tá aí o rapaz que agora é considerado foragido da polícia. Vamos seguir aqui falando do caso do serial killer Albino Santos de Lima, o serial killer de Alagoas, foi pronunciado a júri popular pela Justiça. Ele sentará no banco dos réus para responder pelo homicídio qualificado de Ana Clara Santos Lima, de 13 anos. Quem está com a gente para falar sobre esse assunto é o Rogério Costa, que traz mais informações. Rogério, está com você. Quais são as informações que você nos traz? Bom dia. Muito obrigado, Thaís. Bom dia para você, bom dia, Viderlan, a todos os telespectadores. A pronúncia, através do Ministério Público e a Justiça, se baseia na confissão dele, Albino, em audiência e de indícios de autoria corroborados pelas provas técnicas colhidas até então. Albino de Lima enfrentará o júri popular pelas qualificadoras de motivo torpe, emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima e feminicídio. A investigação policial chegou na investigação de Albino como autor do crime contra Ana Clara, quando se intensificou a morte de outra jovem com características similares e modus operandi semelhante. A perícia confirmou que o projétil retirado do corpo da vítima foi disparado pela arma apreendida com o réu, uma pistola calibre 380 pertencente ao pai de Albino, que admitiu ter emprestado a arma ao filho. Durante a audiência de instrução, Albino Santos de Lima confessou o crime, alegando que a vítima seria traficante que teria ouvido vozes que o mandaram matá-la por ela estar viciando demais os adolescentes da região. A defesa de Albino solicitou um incidente de insanidade mental, alegando inimputabilidade, porém o pedido foi indeferido pelo juiz por ausência de indícios da patologia. O Ministério Público requeriu a pronúncia do réu nos termos da denúncia, pedindo o que foi corroborado pelo assistente de acusação. A sentença de pronúncia, através do juiz Yuli Rottermeier, fundamentou a decisão na comprovação da materialidade do fato através de laudo de exame cadavérico da vítima
e a existência de indícios suficientes de autoria, especialmente a confissão do réu em audiência, de acordo com as provas técnicas apresentadas. E esse é apenas um crime dos mais de 10 crimes que Albino está sendo acusado, e ele vai responder exatamente pelo caso da morte da jovem Ana Clara Santos de Lima, de 13 anos, que foi assassinada a tiros, inclusive ainda tentou se refugiar em uma casa próxima, lá no Vergel do Lago, no sentido de escapar desse trágico fim, e acabou não conseguindo. Esse é apenas o primeiro, hein? De muitos crimes que Albino está sendo acusado e que ele terá que se defender. Mas, ao que parece, né, muito difícil a situação dele, porque já reconheceu boa parte do cometimento desses crimes. Daqui no Benedito Mendes, para a Central Gazeta de Notícias, Rogério Costa. Obrigada, Rogério. Pois é, só é o primeiro, viu? Só é o primeiro que está fazendo esse monstro aí sentar no banco dos réus. A gente estava falando aqui e pensando, refletindo, o que faz uma pessoa matar uma outra gratuitamente enquanto uma menina de 13 anos caminha numa rua? O que faz? Qual é a punição que uma pessoa como essa merece? Tá aí, tá no júri popular agora, vai ser julgado no mais profundo rigor da lei, que receba a punição que merece. Né? A gente não está aqui para julgar ninguém, mas se coloca no lugar de um pai ou de uma mãe, de um parente que teve a sua vida ali interrompida por causa de um marginal como esse, Vai infelizmente. ser punido, ele vai ser punido, óbvio, pelos crimes que cometeu. Esse é apenas o primeiro, como o Rogério colocou, de outros casos em termos de denúncia, né, já que ele foi pronunciado a júri popular. Mas as leis no país, elas precisam ser repensadas para determinados casos. Porque, como você bem descreveu, você fez uma simulação enquanto o Rogério falava aqui. Vamos imaginar você andando na rua e, de repente, um cara do nada saca a arma e te mata. Você morre sem saber o que é que você fez de errado, sem te dar de direito de se despedir de seus familiares, por um sujeito que, simplesmente pela maneira como ele enxerga o mundo, estava tentando agir como um justiceiro. Porque o argumento que o pessoal da defesa do Albino tem adotado. Aí você fica imaginando da seguinte forma, Thaís: ele vai cumprir, vai receber uma pena extensa, talvez por bom comportamento, depois de um certo tempo, a defesa possa solicitar a liberdade dele. Um cara como esse, ele vai voltar a praticar as mesmas coisas, vai matar mais gente. Pediram, inclusive, para que o caso dele pudesse ser colocado como se fosse um problema de saúde mental, para que ele pudesse ser ou tratado em uma clínica ou em casa, ao lado dos familiares. Se um homem desse Seria volta, bom demais, né? Se um homem desse volta a ter cuidados dos familiares, ele vai voltar a matar, Bom porque demais, familiar seria. nenhum consegue segurar. Então, infelizmente, nós estamos tratando de um caso que precisa ser considerado como um caso atípico. E se tivéssemos aqui, não vou ficar em cima do muro não, Thaís, se tivéssemos aqui pena de morte, ele merecia a pena de morte. Se fosse em outro país, seria pena de morte. Aí você já está classificando ele como acusado, como culpado, Viderlan? Todas as evidências, gente. Nós temos que parar de romantizar esse tipo de coisa. Se tem imagens, a polícia divulgou imagens que mostram esse homem matando pessoas. Se a polícia tem elementos que já robusteceram todas as acusações possíveis para que ele possa permanecer preso hoje, quem sou eu para estar romantizando a situação como Ele é essa? réu confesso. E a família dessas pessoas que ele matou? Confesso. Ele confessou diversos dos Pena de crimes morte, pelos cara. quais está sendo Tem investigado. que ser, Thaís, pena de morte para um caso como esse. Em casos assim, o Brasil deveria ter pena de morte. Não tem outra desculpa, não tem outra discussão a respeito desse assunto, não. Vamos lá, vamos seguindo aqui, porque dá realmente uma angústia todo o assunto que diz respeito a esse serial killer. Bom, o Instituto Biota de Conservação da Biodiversidade denunciou o uso indevido de quadriciclos em áreas de desova de tartarugas marinhas. No litoral sul de Alagoas, vários vídeos circularam ontem nas redes sociais, mostram inclusive o influenciador Carlinhos Maia fazendo uso do veículo no local. Olha aí, segundo o Instituto, as marcas do quadriciclo já foram identificadas há um tempo entre os municípios de Roteiro e Jequiá da Praia, região que é monitorada pela Reserva Extrativista das Lagoas de Jequiá, do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Então, as imagens divulgadas pelo próprio influenciador Carlinhos Maia no Instagram, ele e Lucas Guimarães aparecem conduzindo os quadriciclos na faixa de areia da praia.
Gente, se a praia é deserta, não significa que está liberado o transporte de veículos automotores. Inclusive, já existe regulamentação no litoral sul alagoano de proibição de quadriciclos automotores. Se o influenciador posta isso nas redes sociais, é uma desmoralização para as leis ambientais, é uma desmoralização para a regulamentação municipal. Então, é importantíssima essa fiscalização, porque isso é uma área de reprodução de tartarugas. O Biota está no papel dele, tá certo? Antes que se coloque, porque nós conhecemos também o Carlinhos Maia. É um influenciador e daqui a pouco vai dizer que são todos contra ele. Não é por ser o Carlinhos Maia, é por ser um cidadão que, assim como o Carlinhos Maia, que paga os seus impostos, mas precisa andar de acordo com a lei. Sim. Isso serve para você, Thaís, serve para mim, serve para qualquer um que não tenha um rosto conhecido, como o do Carlinhos Maia, mas que cometeu um ato, uma infração. E que isso, no mínimo, cabe um pedido de desculpas. Eu não sei se ele já se posicionou sobre isso nas redes sociais. Como ele tem uma rede social muito ativa, eu não sei se ele falou sobre esse assunto. É uma vida particular que ele leva com o esposo Lucas Guimarães, ninguém entra nessa discussão. Agora é uma área de reserva, pô. É uma área de reserva. Então está infringindo uma lei, uma norma. E numa situação como essa, o tratamento não pode ser diferente, tem que ser tratamento igualitário. Se você está sentado em uma mesa de bar, Thaís, e começa a tomar bebida alcoólica, fazendo o seu show à parte, no outro dia as pessoas ficam falando, aquela apresentadora estava lá dando o maior show, estava fazendo bagunça no ambiente. Então você precisa o quê? Se reservar, não é verdade? A mesma coisa acontece pelo preço do sucesso com o Carlinhos Maia. Precisa evitar e ter conhecimento desse local. Esse local é um local de extrema importância para a vida das espécies, porque é um local que não tem um fácil acesso, é um local que é uma praia praticamente deserta, paradisíaca, um local de praia realmente que tem essa reserva e que ele cometeu essa infração. Não vou dizer crime, mas foi uma infração. E que cabe para ele, aproveitando o lado influenciador, no mínimo um pedido de desculpas. E sem bravatas, sem mimimi, sem aquela história de dizer que é todo mundo contra o Carlinhos, porque o que o Carlinhos der um espirro acaba acabar com esse negócio. Orientar, Viderlan, pelo poder de influência que tem, de que é essa área, de que ele cometeu um erro, e que essa área, mesmo que ele não soubesse, o que é muito difícil, né? Porque no mínimo. Já é algo que é conhecido, pessoal, é regulamentado. não sabia, peço desculpas. Não façam o mesmo. Não façam o mesmo. É o mínimo, pronto, acabou. Põe uma mínimo. pedra nessa história e parar, por exemplo, daquela ideia de que achar que o mundo inteiro é contra ele. É o preço do sucesso. É um cara famoso, é o rei do Instagram, tem vários seguidores, milhares de seguidores acompanham o Carlinhos e todos nós sabemos que precisa dar um bom exemplo, porque senão eu mesmo vou pegar um quadriciclo e vou fazer a mesma coisa, porque ele está me influenciando. Ele se pronunciou e a gente tem o vídeo. Vamos colocar acompanhar agora? Estou dizendo que eu fui denunciado ao Ministério Público por estar andando de quadriciclo em lugar de preservação de tartaruga. Eu não fazia ideia que era preservação de tartaruga, não tinha nenhuma placa. Eu me hospedei agora, a primeira vez nessa casa, né, de um amigo meu, que todo mundo que trabalha na casa, ninguém me falou absolutamente nada, certo? A gente andou hoje, fomos no trajeto do lado, que tem um restaurante e um lago na casa. Pelo que eu vejo, o próprio Gunga, né, que tem vários passeios de quadriciclos, aparentemente no chão também já tinha lista de quadriciclos que tinha andado mais cedo, então peço milhões de perdões, nós não sabíamos verdadeiramente, porque eu não vi nenhuma placa que não podia andar de quadriciclo. Mas aproveitando que isso aconteceu, então eu gostaria de deixar minhas redes sociais em aberto aqui para o pessoal, tanto do IBAMA, tanto de qualquer órgão que seja de proteção a esses animais, porque eu não sabia, eu acho que ninguém da casa que, né, já teria me avisado, me alertado, não vimos nenhuma placa, literalmente nenhuma placa avisando que não podia, então eu acho que vai continuar acontecendo se não tiver uma sinalização. Mas está aqui o meu Instagram, já que isso aconteceu, para não virar sensacionalismo, porque é o Carlinhos Maia, que não sei o quê. Então, o que precisar, estamos aqui, eu divulgo quais são as áreas que pode ou não andar de quadriciclo, ou de moto, ou de qualquer... Não se esperava outro posicionamento do Carlinhos. É o mínimo que poderia ser feito. Não se esperava. O fato de não ter visto placa é que me causa uma certa surpresa, porque nessa região tem os alertas do Instituto Biota em relação à reprodução de tartarugas. Se não está lá a placa, é preciso chamar a atenção do próprio Instituto Biota, do ICMBio, do IBAMA, para que realmente seja colocada a sinalização
e a advertência nesses pontos ali em que já há prática de quadriciclos. Na Praia do Gunga existe o passeio de quadriciclo e de jipe é regulamentado, não é uma área de reprodução de tartaruga até onde os veículos automotores circulam. Então, é uma situação diferente em relação à Praia do Gunga. Mas, nesse trecho aí, Jequiá, Coruripe, Piaçabuçu, são áreas de reprodução de animais e é preciso realmente que a sinalização também contribua para isso. E é preciso dizer que essa postura do Carlinhos era o mínimo que nós poderíamos esperar. Falava antes de ver esse posicionamento e agora mais do que nunca. Sobre a questão das placas, o pessoal do Biota anexou exatamente aqui essa placa. É uma placa que exige, claro, cuidados. Olha, você observa que está bem ressecada, mas dá para preservar, dá para ler tranquilamente. Reserva extrativista Marinha da Lagoa do Jequiá, área de desova de tartarugas. Está aqui. Tem, inclusive, sinalizações do Biota. E o mais importante de tudo isso, o Carlinhos colocou as redes sociais dele à disposição. E aí, eu diria que o Biota e todas as outras entidades aproveitem esse espaço. Agora, uma sugestão, se é que a gente pode tomar a liberdade para isso, é uma área que comunica, que é a área de desova de tartarugas, mas vamos ser mais direto. Vamos pensar em uma sinalização que já coloque lá proibido, a advertência, proibida a circulação de veículos automotores, quadriciclos, jipes, o que for nessa área, sob pena de pagar multa ou de responder pela infração. Então tem que ser uma coisa mais direta, realmente, né? Então pode ser que ele tenha visto essa placa, mas não entendeu que o quadriciclo ia prejudicar. O proprietário da casa, que ele disse que estava na casa de um amigo, sabia que ali também tinha área de preservação e muitas vezes não comunica, aquele ruído de informação que pode ter provocado. Por ser uma figura conhecida, acabou também tendo toda essa exposição. Mas é preciso também reforçar as fiscalizações nesse local, porque, como ele mesmo colocou, que tinha marca de pneus de outros quadriciclos que passaram por ali, as pessoas acham que não vão dar em nada esse tipo de situação. Já está havendo transporte. Está havendo transporte, com certeza. A utilização do quadriciclo. Com certeza. Vamos para o nosso giro de capas agora com as notícias da Gazeta de Alagoas, os destaques aqui de capa, destaque internacional. Trump impõe taxas de 10% ao Brasil, 34% à China e 20% à União Europeia. Vamos descer aqui só para a gente ver os destaques na parte inferior da Gazeta de Alagoas. Está aqui um destaque que é nacional. Alexandre de Moraes acata o parecer da Procuradoria-Geral da República e arquiva o pedido de prisão de Jair Bolsonaro. Todos os transtornos causados pela chuva, os alertas que se estendem para essa quinta-feira, esses são alguns dos destaques da Gazeta de Alagoas. Vamos para o Globo agora. Tarifaço de Trump redesenha a ordem do comércio global e taxa Brasil em 10%. Retorno do protecionismo, olha a abordagem do Globo aí. Pacote mira China, forçará na reorganização econômica mundial e embute riscos aos Estados Unidos. Riscos que já estão sendo experimentados em reflexos na própria Bolsa de Nova York. Com certeza, né? A movimentação econômica mundial com esse tarifaço divulgado pelo presidente dos Estados Unidos, que traz também uma mudança no comportamento dos países quanto a essa lei da reciprocidade lançada no Brasil. O Brasil ficou com 10%, mas teve países aí como a China, em que o alvo foi um alvo duro, severo e até, de certa forma, poderia dizer que foi um exagero do presidente dos Estados Unidos em taxar, por exemplo, esses produtos nesse retorno desse protecionismo que nós estamos vendo em destaque aqui no Globo. Eu acho que tudo tem um toma lá da cá. Não vejo isso como um posicionamento inteligente por parte do Trump, mas ele está cumprindo o que ele sempre prometeu. A campanha foi exatamente isso. A verdade tem que ser dita, né? A aprovação de Lula cai a 41% em novo recorde negativo. A situação do presidente cada vez mais crítica com relação... E aí todo mundo dizendo, né? O que está fazendo com que o presidente Lula tenha cada vez mais esse índice aumentado de rejeição? Comida cara na mesa do brasileiro. É simples, comida cara, Thaís, na mesa do brasileiro. Para quem prometeu picanha à vontade, alimentos fartos. E a promessa e a imagem do Lula sempre foi de ser o presidente do povo, para o povo. E hoje o assalariado não tem comida barata na mesa. Ora, você comer o ovo hoje está caro? Imagine outros alimentos. Estamos falando de óleo, azeite, carne, frango. Então, esse tipo de situação que o Brasil tem enfrentado hoje com essa inflação, e eu ouvi uma frase que é muito verdade. Quem vai derrubar o Lula hoje são os supermercados. Mas eu diria o seguinte, quem vai derrubar o Lula
são os alimentos. Se o governo federal não adotar medidas para poder baixar o preço desses produtos, porque pode faltar tudo na mesa do trabalhador. Você pode, por exemplo, tentar superar um momento difícil com a energia elétrica mais alta, com a conta de água mais alta, com combustível mais alto, mas a comida não. A comida é um item essencial na vida das pessoas, assim como a água é. E você tendo, por exemplo, uma bandeja de ovos a mais de R$ 30 hoje, é complicado. Porque antigamente você poderia comer carne, se não podia comer carne, partia para o frango. E uma última Mas tá opção, tudo caro, né? Tá tudo e agora? caro. O que é que o cidadão vai comer, meu irmão? Né, Thaís? Folha de São Paulo aqui para vocês. Trump tributa Brasil em 10%, acirra a guerra comercial com China e Europa. Taxa sobre produtos brasileiros é mais branda. Governo Lula diz que avalia como assegurar a reciprocidade para também não gerar um ruído com Donald Trump e com o mercado americano nesse momento. A produção desse aqui que poderia sobreviver com carne de soja, mas a soja também está cara, viu, gente? Então não vai partir por esse caminho não, porque a soja está cara. É notícia nos principais jornais em circulação no mundo inteiro. O Estado de São Paulo fez uma abordagem aqui, ó, o golpe na globalização. Trump abre guerra comercial contra o mundo, o Brasil terá a menor taxa, 10%. Pacote antiliberal dos Estados Unidos impõe à China tarifa de 34% e à Europa um tarifaço de 20%. Uma decisão que escala, de fato, uma guerra comercial no mundo. É uma guerra mesmo, Thaís. A palavra é essa, guerra. É, Guerra comercial. Vamos fazer um rápido intervalo Vamos. agora, finalizamos o nosso giro de capas. Daqui a pouquinho a gente traz entrevista aqui no estúdio. Vamos conversar com a neuropsicóloga Larissa Lins. Fica com a gente. Já estamos de volta, Viderlan, com o nosso bloco de entrevista, um assunto que tem ganhado cada vez mais espaço, infelizmente, nos lares brasileiros. Aqui em Alagoas não é diferente. Muitas famílias enfrentam, junto com os seus adolescentes em casa, suas crianças, o vício, como controlar o vício em jogos eletrônicos. Imagina o desafio para as famílias nos dias atuais em que os pais passam pouco tempo em casa, dividindo ali o seu tempo diariamente com a sua carga de trabalho. A gente convidou a neuropsicóloga Larissa Lins para falar sobre esse assunto. Bom dia, é um assunto difícil, desafiador, mas o que é que leva as crianças a se sentirem, primeiramente, nessa abordagem que a gente inicia essa conversa, o que leva as crianças e os adolescentes a se sentirem atraídos pelos jogos eletrônicos? Bom dia. Primeiramente, bom dia, satisfação em estar aqui com vocês, né? Primeiramente, a gente precisa entender o que é justamente o vício, né? Que a gente estava conversando, o que é a dependência, né? A dependência é um padrão, né, de comportamento repetitivo, incontrolado, descontrolado de jogar, né? Onde causa, onde afeta, onde prejudica aí a criança em vários fatores, né? No fator social, na saúde, porque você começa a ver que existem alterações de sono, existem alterações, a parte de necessidade básica, né? Sono, alimentação começa a ficar comprometida, socialização, então a criança vai ter também, muitas vezes, vai apresentar um baixo desempenho escolar, então você vai perceber a criança com dificuldade de aprendizagem, justamente por quê? Porque toda a prioridade dela, ela sempre vai priorizar o tempo do jogo, né? Então, assim, quando você me perguntou, Thaís, o que é que leva a criança a jogar? Primeiramente, né, os jogos, né, ele tem uma forma, né, ele tem uma estratégia, na verdade, que duas coisas que o nosso cérebro gosta. Reforço imediato e dopamina. Larissa, como é que funciona? Quando você está jogando, é ativado o sistema de recompensa. Esse sistema de recompensa é o mesmo sistema que é ativado quando, exemplo, você come uma coisa que você gosta. Então, exemplo, Larissa, eu gosto de comer chocolate. No momento que você come chocolate, o sistema de recompensa, ele é ativado. É produzido uma substância chamada dopamina, que nos dá aquela sensação de prazer, aquela sensação de bem-estar, de satisfação, de motivação. E é justamente isso que acontece com a criança. Então, por quê? Porque os jogos, perceba que os jogos têm etapas. A criança, ela fases, vai, exato, né? Ela vai pulando de nível, existe uma progressão constante. Então, ela vai ganhando premiação, ela vai passando de nível, ela vai ganhando pontos. Então, isso vai motivando a criança a cada vez mais buscar o quê? O jogo. Então, eu vou nessa progressão constante. Então, primeiro ponto, reforço imediato e dopamina. Outra coisa, existem também, Thaís, características, tá? Existem alguns traços de personalidade que também são propensos a desenvolver dependência, tá? Um exemplo, crianças que são muito impulsivas,
crianças que facilmente ficam entediadas, crianças que são muito competitivas, elas têm uma probabilidade de desenvolver dependência. Nós estamos acompanhando uma realidade e, em alguns casos, esse vício ele passa também de todas as etapas daquilo que é aceitável, doutora Larissa. Vamos falar um pouquinho sobre casos já registrados de pessoas que morreram por passar horas também na frente de uma TV, na frente de um computador, viciadas em jogos eletrônicos. Exato. Então, assim, eu já peguei, inclusive, né, quando você fala aí de prejuízos, né, inclusive a chegar a óbito, né, eu já peguei, inclusive, estou até acompanhando um caso de um paciente que se envolveu com furtos, no caso de adultos, né, se envolveu com furtos, se envolveu com fraude, se envolveu com empréstimos por conta do jogo, né? E assim, em relação à criança, o que isso pode trazer de prejuízo? Eu observo no consultório muito crianças com comprometimento na postura, por passar muitas horas jogando. Crianças, inclusive, que vão apresentar alterações na audição, muito tempo com fone de ouvido. Crianças que vão apresentar a síndrome do olho seco, que a gente já, na verdade, vão apresentar não, a gente já vê isso no dia a dia no consultório. Por quê? A síndrome do olho seco é justamente causada, né, pela luminosidade das telas. Diminui a lubrificação dos olhos. Dentro de casa, quando a gente lida com os filhos, adolescentes ou aborrecentes, como costumamos lidar, né, que é uma fase bem complicada de afronta, realmente, de afrontar os pais, a gente lida muito com a insistência, né, e com uma assimilação no sentido de proibir é pior. Mas será que é correto dizer isso? Proibir é pior? Será que numa situação em que a criança ou o adolescente está ali no ócio, ele permitir que ele use o jogo eletrônico, o aparelho, né, de telefone, usar o jogo por algumas horas, criar limites? O que é que os pais podem fazer? Proibir é o caminho? Eu sempre uso uma estratégia que é o seguinte: a primeira coisa que a gente não precisa só olhar esses games, esses jogos de uma forma que eles são vilões. O que a gente pode fazer é tentar manter ali o equilíbrio. Então, como é que a gente pode fazer isso? Primeira estratégia, eu sempre falo para a família, a gente precisa ter uma rotina, criar uma rotina estruturada, bem estabelecida. Então, essa criança, ela precisa ter uma organização que, inclusive, até tem alguns quadros de rotina disponíveis na internet, ou os pais também podem criar até um momento, né, de interação da família com a criança para a gente poder criar esse quadro de rotina. Nesse quadro de rotina, Thaís, precisa estar muito bem estabelecidos os horários de alimentação, os horários de banho, o horário de dormir, porque lembrando que o sono, né, precisa ser um sono reparador, né, que é um ponto muito importante para a aprendizagem. Então, a criança precisa dormir bem, a criança precisa também, a gente precisa ofertar, na verdade, outras atividades prazerosas, porque a criança, nesse momento, ela só vê o jogo como prazeroso. Então, a gente precisa ofertar outra atividade física, como andar de bicicleta, como, inclusive, jogar queimado, né, fazer jogos ali com a criança, inclusive jogos que estimulem a atenção, a memória, a parte de função cognitiva, né? A família também pode fazer um momento ali de interação com essa criança, né? E outro ponto que eu também, assim, acho muito importante, eu sempre digo para os pais: mude você mesmo, seja o exemplo. Porque, assim, muitas vezes a gente espera uma alteração, uma mudança de comportamento no nosso filho, mas nós também estamos viciados em tela, né? Então, assim, as crianças, elas absorvem e observam o nosso comportamento. Perfeito. Né? Isso mesmo. É difícil você, no dia a dia, colocar em prática, mas tudo começa com o primeiro passo. Essa organização da rotina é fundamental, principalmente se você não tem ali muito tempo disponível dentro de casa para monitorar isso. De todo modo, criar esse planejamento, esse cronograma das atividades do seu filho, tentar monitorar ali pelas redes sociais, pelo WhatsApp, já que você está no trabalho o dia todo, é uma alternativa, né? Uma forma de comunicação. Meu filho, me manda aí o vídeo, quero ver se você fez isso mesmo. Então, assim, é o prove aqui que eu acredito daqui. Tem avanços, inclusive, Thaís, nessa ideia da tecnologia, que nem permite mais estratégias que, por exemplo, eu adotei com os meus filhos. Chegou um momento de dizer o seguinte: olha, vamos jogar juntos. Quando eu tiver tempo, você abre, eu ligo aqui o game, nós vamos jogar juntos. Mas hoje tem uma tal de modalidade online que todo mundo se joga, todo mundo conhece, você conhece pessoas de outros pontos do planeta. Então, isso acaba potencializando esse afastamento também. Ainda tem os riscos, até da né, disciplina. que envolvem os Então, games. é muito difícil hoje. Então, quer dizer que a melhor regra
é tentar manter uma organização. O pai, primeiramente, tem que estar com a vida também organizada, uma rotina, para depois colocar essa rotina para os filhos, é isso, Então, Larissa? exatamente, porque é o seguinte, eu digo que quando a gente tem essa rotina pré-estabelecida, a criança, o adolescente, ele já sabe o que vai acontecer no dia dele. Então, não só organiza a vida dele, organiza a casa, organiza a vida dos pais, porque o pai sabe o horário que ele vai para a escola, caso ele faça alguma modalidade em inglês, né? Outra coisa também que eu tinha esquecido também de comentar, a gente precisa também observar no nosso filho alguma atividade que a gente veja que ele se identifique. Então, exemplo, Larissa, eu também percebo que além do game, eu percebo que meu filho é bom em desenho. Ele gosta de dançar, ele gosta de música. Ele gosta de recortes. Então, a gente precisa incentivar, estimular essas outras atividades prazerosas. Bacana. Muito boa a iniciativa. É isso. O assunto merece muito tempo de discussão. Muito. A gente falaria horas aqui sobre esse tema. Agradecer a neuropsicóloga Larissa Lins mais uma vez pela disposição e ter atendido o nosso convite. Vamos mostrar lá fora como é que está o tempo? Obrigada pela presença. Eu que agradeço. Vamos mostrar como é que está o trânsito lá fora. Vamos ver como é que está a imagem. Qual a imagem da nossa super câmera aqui para vocês? Olha aí, trânsito na Avenida Fernandes Lima. E o tempo firme, hein? O tempo se mantém firme, sem chuva nesse começo de quinta-feira, mas o trânsito para quem está no deslocamento Tabuleiro Centro continua típico de todos os dias, lento e aí exigindo certa paciência dos condutores que passam nesse momento pela Avenida Fernandes Lima. Sentido oposto, olha ali, ó, tranquilidade, né? Tá bem mais tranquilo para subir do que para descer. Avenida Fernandes Lima que acabou sendo a única avenida, na verdade, para fazer nesse momento, né, em linha reta, o trajeto, né, dos bairros da parte alta para o centro de Maceió. Então isso acaba também aumentando, é um fluxo diário. Tenho certeza que tanto você como o Marcos Rodrigues, nessa passagem por esse ângulo aqui, todos os dias da semana, pega nesse horário necessariamente a quantidade de veículos que nós estamos vendo aí com esse fluxo total na Avenida Fernandes Lima, Thaís. Vamos para os bastidores da política, porque o Tiago Gomes já está aqui posicionado, pronto, preparado e querendo, né, Tiago? Bom dia. Querendo falar Thiago. muito. Tudo bem? Bom Tudo dia. bem, Bom dia para vocês. Bom dia a todos que estão acompanhando a gente. Olha, nós vamos começar falando sobre um prazo que o prefeito JHC, ele pediu à Câmara de Vereadores de Maceió para iniciar a famigerada, Viderlan, reforma administrativa. Tá? Havia uma previsão de que essa reforma administrativa ela acontecesse logo no começo da gestão desse segundo mandato do prefeito, nos primeiros 3 meses. Isso porque havia um decreto que foi publicado no dia 3 de janeiro de 2025, pedindo um prazo que foi estipulado para que em até 90 dias o prefeito começasse a criar cargos, criar secretarias, enfim, alterasse a lei delegada. Mas o que acontece? Findou-se os 3 meses, os 3 primeiros meses, o primeiro trimestre do ano, e o prefeito não conseguiu fazer a reforma administrativa. Pelo menos foi esse o argumento que JHC apresentou à Câmara. Então, por isso, ele pediu, tem um decreto que foi publicado no Diário Oficial de hoje do município, tá? O decreto está aqui embaixo, pedindo um prazo maior de 90 dias, tá? Primeiro 90 dias e agora um prazo de igual período a mais, então são mais 90 dias que o prefeito está querendo para que possa iniciar, fazer esses estudos, concluir esses estudos, para abrir esse espaço, para adequar esses políticos que estão precisando deste espaço. Então, na medida em que o prefeito ele faz essa adequação, ele coloca esse prazo maior, Viderlan, ele está desagradando quem está na base aliada, porque está todo mundo da base aliada aguardando exatamente esses espaços que estão precisando. Veja que os secretários eles demoraram muito para ser nomeados no início da gestão, dessa segunda gestão, e além de demorar, não conseguiu abrir o seu espaço suficiente para aqueles novos aliados. Ou seja, o prefeito, nesse período aí, entre o primeiro mandato e o segundo, ele conseguiu agregar outras pessoas. E essas novas pessoas ainda não conseguiram o espaço suficiente que elas quiseram, que elas querem. Então, a partir de agora, o prefeito tem mais 90 dias, isso se a Câmara permitir, né, porque isso foi encaminhado, esse projeto para prorrogar esse prazo, então a Câmara vai analisar e vai autorizar o prefeito a fazer isso. Se for autorizado, o prefeito tem mais 90 dias para concluir esses estudos, essas questões todas. Esse decreto que muda foi publicado no dia 3 de janeiro de 2025 e quando se publicou esse decreto, o prefeito estava autorizado a criar cargos, criar novas secretarias, então, enfim, há uma grande expectativa em torno de como vai ser a estrutura administrativa desse segundo mandato do prefeito JHC, que por enquanto é uma incógnita. Chegando a hora do cumprimento de acordo, né? Ou seja, já passou da hora. O JHC teve 90 dias para cumprir aquilo que foi acordado
para essa continuidade dele como prefeito de Maceió. E aí, Tiago, a dúvida é, vai ter mais 90 dias para poder tentar convencer a base de oposição a fazer parte do projeto que o JHC tem, já é declarada essa situação, um projeto para ser governador de Alagoas, ou para tentar pelo menos o posto como candidato a governo de Alagoas no ano que vem. Tudo isso passa pelos acordos. De um lado tem também a base do deputado federal Arthur Lira, né? Do outro lado tem a base do outro deputado federal Alfredo Gaspar e de outros que são também aliados que atuam na Câmara de Maceió, Fábio Costa. Então imagine como está dividida essa pizza em termos de cumprimento de acordo para que o JHC possa ter pedido esses 90 dias. Está muito difícil. O fato é que ele vai ter que manter a palavra. Habilidade é o que vai precisar ter o prefeito de Maceió para nesses próximos 90 dias. Mas isso ele tem, o jogo de cintura. Eu acredito que passa. O Tiago colocou aqui em dúvida sobre a situação, né? Se for aprovado pelos vereadores, mas acredito que passa. Sim. Vai passar. Não, até porque certeza. todo mundo quer um pedaço dessa fatia, dessa pizza aí também. Você falou em vereadores aí, tem vereador denunciando perseguição de fiscais da prefeitura a ambulantes. Ontem surgiu nas redes sociais, Thaís, uma denúncia feita pelo vereador David Prigos, que é do União Brasil. Ele disse que esteve na orla porque estava ali organizando algumas questões envolvendo o mandato dele, mas ele saiu conversando com os permissionários, né, aqueles ambulantes que estão ali na faixa de areia, e eles estavam na bronca, dizendo, inclusive preocupados também, porque tinham recebido uma notificação por escrito de fiscais da prefeitura, seriam fiscais da prefeitura, dizendo o seguinte: olha, a partir de amanhã, no caso hoje, vocês não poderão mais comercializar seus produtos nos carrinhos na faixa de areia. E a alegação seria pelo fato de causar poluição visual, estava poluindo visualmente o ambiente da orla. Mas isso não passou de um boato, pelo menos é o que a prefeitura falou. Mas na Câmara, o vereador reforçou isso aí e ficou um pouco chateado, porque a prefeitura soltou uma nota dizendo que tudo aquilo ali não se tratava de fake news. Vamos então acompanhar o que o vereador falou. Enquanto estive no local, fui abordado por dezenas de ambulantes falando que já estavam sendo comunicados, inclusive fotos foram tiradas, relatando que os fiscais da prefeitura, da Secretaria de Segurança Cidadã, iria impedir que no outro dia eles utilizassem a faixa de areia. Então, bora lá. Dezenas de ambulantes retratando que no outro dia iriam ser proibidos de trabalhar. Eu estive presente na situação. E isso ser tratado como fake news, alguém deve estar achando aí que vereador não tem o que fazer. Ou então que está indo na praia curtir. Porque eu estive lá presente, foram vários relatos e todos, não só quem trabalhava com bebidas, que nem cita na matéria aqui, dizendo que quem trabalha com bebida e utiliza garrafa de vidro e a ação foi para isso. Não, foi ambulante que vende queijo, que vende milho, que vende açaí, um ambulante que comercializa boia. Então não existe, não tem como a população, e muito menos o vereador, que está aqui fazendo trabalho sério, está mentindo, está indo em rede social dizer que isso é mentira, a população, inclusive os ambulantes, dizendo que iriam parar a via, e eu me comprometi a entrar em contato com o secretário, inclusive tentei na mesma hora, o secretário não me atendeu, não me deu nenhuma justificativa, ninguém entrou em contato comigo para tratar disso. O vereador ficou na bronca, disse que depois ele disse que recebeu uma ligação do secretário, confirmando realmente que seria um boato, que nada disso estava acontecendo, ficou tudo bem. Mas ele ficou chateado pelo fato de a prefeitura ter lançado uma nota no site oficial, institucional da prefeitura, dizendo que aquilo ali seria uma fake news. Quando, na verdade, os permissionários, os ambulantes, haviam confirmado que tinham recebido uma notificação mesmo dos fiscais, dizendo que não poderiam mais atuar naquilo ali. A prefeitura alega que está fazendo uma fiscalização mais acirrada no local, mas não quer tirar os permissionários. Garrafas de vidro, espetos. Tem todo um ordenamento sendo feito por ali, mas não quer tirar os permissionários de lá, não quer tirar. O fato é que eles tentam manter a ordem, a segurança, não só para os próprios permissionários, como também para a população que vai usufruir da orla marítima. Vamos para Rio Largo? Olha, em Rio Largo, Thaís, para a gente encerrar nossa participação aqui, todos os dias tem um capítulo diferente ali. O presidente da Câmara de Vereadores de lá, ele suspendeu a sessão ordinária da Câmara de Vereadores, que aconteceria hoje, porque ele está querendo manter a ordem e a segurança e a integridade física dos vereadores, tá? Pelo menos tem um aviso que foi publicado, né, um ato do presidente da Câmara de Vereadores, o Rogério Silva, que é do
PP, tá? Tá aí na tela para que vocês possam acompanhar os argumentos dele. Ele botou aqui, considerando a necessidade de garantir a ordem, a segurança e a integridade dos vereadores, servidores e cidadãos presentes nas sessões legislativas e também a responsabilidade do Poder Legislativo em assegurar um ambiente propício no debate democrático e ao exercício das atividades parlamentares. Então, ele suspendeu a sessão deliberativa que aconteceria hoje e a da semana que vem fica mantida então, tá? Então, hoje não vai ter nenhum tipo de discussão na casa, a casa está em polvorosa, justamente por esses últimos acontecimentos por lá. Os vereadores estão temerosos pelo fato de que poderia acontecer alguma manifestação popular, de repente alguém da prefeitura pudesse ir lá na Câmara de Vereadores, alguém da imprensa pudesse ir lá também para tentar falar com os vereadores, mas o fato é que eles estão querendo se resguardar, não quer muito papo assim com a população, nem com a imprensa, por enquanto, até as coisas se acalmarem, ou pelo menos até a Justiça deliberar sobre o pedido feito pelo presidente da Câmara, porque interpelou na Justiça um pedido para que cancele a liminar que foi dada ao prefeito de retornar ao cargo, não só o prefeito como o vice-prefeito, porque alegando, inclusive, de que todos os atos cometidos pela mesa diretora foram atos cometidos dentro da legalidade. Babilônia, vamos acompanhar Rio Largo em chamas. as cenas dos próximos capítulos. Tiago, beijo. Tiago. Amanhã espero você no Sextou. Vamos lá. Viu? Saímos aqui. Vamos juntos, Vamos hein? finalizar a semana com sucesso, hein? Vamos sim, amanhã. Vamos lá pra fora, olha aí, a imagem, tempo continua firme, trânsito do mesmo jeito, hein? Lento para quem tá no deslocamento Tabuleiro Centro, trânsito com fluxo melhor no sentido oposto para quem tá subindo a parte alta da capital. Assim a gente encerra o Boletim Gazeta de hoje, convidando vocês para às 10h45 estarem aqui. Continuem na programação. Vem aí a Mara Almeida com o Gazeta News Manhã. Tchau, tchau. Até logo.